O rei Arthur e seus cavaleiros estavam reunidos na Távola Redonda. O sol estava brilhando tanto naquele dia que encheu o coração de todos os cavaleiros com o espírito divino. Eles perceberam então uma presença diferente no ambiente. Era uma procissão, passando na frente deles, na Távola Redonda, de uma maneira mágica. Um cálice sagrado envolto por um suave véu. Não era nada menos do que o Santo Graal. Tão santo, tão sagrado, que tirou a fala de todos os cavaleiros. Todos ficaram absolutamente mudos. E assim que o Graal desapareceu, Sir Gawain se levantou e disse que não descansaria nem um dia e nem uma noite até que encontrasse novamente o Santo Graal. Depois dele, todos os cavaleiros se levantaram e um a um fizeram a mesma promessa. No dia seguinte, o rei Arthur testemunhou todos os cavaleiros partindo em diferentes direções em busca do Santo Graal. Uma parte dele morria por dentro, porque o rei Arthur sabia que aquele era o fim da Távola Redonda. Le chevalier sans nul arrêt va chevauchant par la forêt. Hoje é dia de cultura e se você gosta de histórias de heróis e heroínas da humanidade, já se inscreve no canal, aciona o sininho para não perder nenhum dos grandes vídeos que faremos por aqui, especialmente se você gosta da matéria da Bretanha, das histórias, das romances do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. No vídeo de hoje vamos falar sobre a história mais famosa, mais secreta, mais simbólica da Távola Redonda. Vamos falar sobre a Saga do Graal, que é o momento onde os cavaleiros do rei Arthur partem pelo mundo mágico do bosque em busca do cálice sagrado e nem todos retornam. Na verdade, quase todos morrem nessa sagrada busca do Graal. Por isso é uma história muito interessante e ela sim conclui a Távola Redonda. É algo que foi perdido e deve ser resgatado, deve ser buscado, deve ser encontrado. E encontrar esse Graal trará ressurreição aí para todo o reino de Camelot. Não encerra o mito do rei Arthur, porque o mito se encerra na Batalha de Camlan, mas a Távola Redonda, a Confraria de Cavaleiros, sim, se encerra na Saga do Graal. Nós vamos citar vários livros aqui no vídeo de hoje, mas podem ficar tranquilos que eu vou fazer um vídeo sobre cada um desses livros e vou contar essas histórias também. São vários pontos de vista, várias maneiras diferentes de contar a história. Tanto é que o Graal pode ser um cálice, pode ser um livro, pode ser uma tábua esmeralda, pode ser até mesmo uma pedra que caiu da cabeça de Lúcifer. Tudo isso existe nos livros oficiais medievais que eu já citei aqui no vídeo no canal. Mas eu vou contar um pouquinho hoje como surgiu o mito do Santo Graal. Afinal, ele é celta ou é cristão? O primeiro livro que se tem notícia, que cita o nome Graal, que supostamente criou aí a lenda do Graal, foi o Romance do Graal ou a história Perceval, de Chrétien de Troyes. É muito fácil de achar esse livro, vai estar o link na descrição para você ler, é muito interessante. Mas antes de eu falar do livro em si, eu quero falar sobre o autor, Chrétien de Troyes, que é o meu autor favorito das lendas arturianas. Não sabemos quase nada sobre Chrétien de Troyes, mas se supõe que na cidade de Troyes, entre o século XI e XII, havia sim escolas cabalísticas que trabalhavam em a simbologia do judaísmo, entre outras coisas, mais especificamente sobre a cabala. O que é importante dizer é que talvez Chrétien de Troyes tenha feito parte dessas escolas, porque todo judeu que se convertiu ao cristianismo, ele mudava o nome para Chrétien, que significa cristão. Então, Chrétien de Troyes supostamente seria aí um judeu que se converteu ao cristianismo da cidade de Troyes, onde ele poderia muito bem ter feito parte de uma dessas escolas cabalísticas. Segundo Patrick Poe, Chrétien de Troyes tinha um dos propósitos de unir novamente, assim como o Novo e o Velho Testamento, o cristianismo ao judaísmo. Então, as histórias que ele escreveria no futuro teriam esse propósito de unificar os mistérios da cabala, os mistérios do judaísmo, junto com os mistérios do cristianismo. Mas o que nós sabemos de verdade é que Chrétien de Troyes trabalhava para a corte francesa, ou seja, os membros da corte contratavam Chrétien de Troyes para presentear outros membros da corte com uma história. Olha que presente bacana, você contrata um simbologista, um cara que entende sobre mitologia, que conhece de mitologia irlandesa, galesa, que gosta sobre o ocultismo cristão e também da cabala, para escrever uma história para presentear outra pessoa. Aconteceu isso com a Maria de Champagne, que presenteou a rainha Eleonora de Aquitânia com uma história fantástica que eu adoro, que é o Cavaleiro da Carreta, o Cavaleiro da Carroça, que eu já contei aqui no canal. É uma história fantástica, é uma das minhas favoritas e é uma história que está cheia de símbolos, resgatando o mito irlandês de Etaim e Midir, que é uma história de amor fantástica que Chrétien de Troyes presenteou então Eleonora de Aquitânia
com essa história. Então imagina, você receber de presente uma história maravilhosa de amor feita para você. É um presentaço, né? Então acho que Chrétien de Troyes aí tinha aí um ótimo trabalho. Agora sim vamos entrar na última obra de Chrétien de Troyes, que é Perceval ou Romance do Graal. Porque apesar da corte francesa estar encomendando histórias para presentear outra pessoa, essa história aqui era um presente para uma pessoa muito especial. Era um presente para o futuro rei da França. Philippe, Duque de Flanders, encomendou de Chrétien de Troyes uma história para educar o futuro rei da França. Ela conta a história de Perceval, que se remete lá às lendas arturianas do Mabinogion, galesas antigas, que é de Peredur, só não tem o Graal. Que é um cavaleiro que está aprendendo a ser cavaleiro, ele busca, ele tem várias características simbólicas importantes que eu vou contar num vídeo de Perceval especificamente. E também, importante dizermos, é a história de Gawain. Então o livro tem duas histórias paralelas acontecendo, Perceval e Gawain. Agora, olha só que interessante, os simbologistas que estudam essa história, porque tem muita gente que estuda essa história, porque ela seria supostamente a história mais simbólica do mito arturiano, ela fala que conta a história de Perceval, que é um caminho para a realização espiritual cavalheiresca nas vias do mistério da cavalaria espiritual, enquanto que Gawain está falando aí sobre essa cavalaria terrena, sobre essa batalha aí da cavalaria com o mundo material, que também está cheio de armadilhas para que a gente pode cair em qualquer momento. Então essas duas histórias estão nos ensinando como passar pelas aventuras entre esses dois mundos diferentes, espiritual e material. E da mesma forma que as histórias de Chrétien de Troyes ficaram tão populares por toda a França e foram readaptadas de várias formas, como por exemplo a introdução de Lancelot na Távola Redonda, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, dá uma olhada lá. Existe essa história também que fez um grande sucesso e ela também foi popularizada e ela também foi readaptada de várias formas. Tem um detalhe importante, Chrétien de Troyes não terminou essa história, ela não tem um fim. Muita gente diz que é porque Chrétien de Troyes não sobreviveu para contar a história, ele morreu. Mas a maioria das pessoas que trabalham a simbologia dessa história dizem que ele na verdade terminou de propósito, terminou dessa forma incompleta de propósito, por vários motivos. Pode ser porque nós estamos nesse momento da história, temos que vivenciar, representa a nossa própria vida. Pode representar também que é uma coisa oculta e as coisas que fazem parte dos mistérios da cavalaria não podem ser faladas assim de uma maneira tão fácil. Então tem várias suposições aí de por que Chrétien de Troyes não terminou essa história, mas a mais aceita é porque é o momento em que a humanidade se encontra agora. Pelo fato dela não ter fim, muitas pessoas tentaram terminar essa história. Então teve aí mais de 64 finais diferentes, que vários outros poetas diferentes acabaram. Mas existe sim uma história que foi a readaptação do conto de Perceval lá na Alemanha, por um cavaleiro que supostamente seria um cavaleiro templário, as pessoas não têm como ter certeza disso, mas ele fazia assim parte da corte alemã, Wolfram von Eichenbach. Ele escreveu o livro Parsifal. Esse livro aqui é muito legal, ele termina a história, mas ele readapta, tem muitas coisas diferentes. Assim como a história de Chrétien de Troyes busca aí os mistérios da Cabala, esse aqui busca alguns mistérios islâmicos, então tem muita coisa diferente aqui sim. Esse aqui é a versão que o Graal não é um cálice, é sim uma pedra que caiu aí da coroa de Lúcifer, da cabeça de Lúcifer. E aí só os eleitos podem ter acesso a essa pedra esmeralda, verde. Então tem muita relação aí com a alquimia da época e assim por diante. Essa aqui é a origem de todas as óperas de Wagner sobre os contos arturianos, especificamente aí Parsifal e Lohengrin, que são óperas fantásticas. O próximo escritor francês bem famoso, que é Robert de Boron, vai escrever uma trilogia. E essa trilogia, na verdade, é a trilogia do Graal, onde ele começa contando lá a história de José de Arimateia, que supostamente faz parte aí dos apócrifos, até o final da história do Graal, que é a história de Perceval, passando aí para a história de Merlin. Então ele faz uma trilogia, a história de José de Arimateia, a história de Merlin e a história de Perceval, que conta toda a história de José de Arimateia, pegando o cálice que foi usado na Santa Ceia, lá juntando o sangue de Cristo e caía na cruz, por isso transformou aquele cálice num negócio muito sagrado, que cura as pessoas, curando também o legionário Longinus que tinha espetado Cristo na cruz. Então muita coisa aí muita coisa simbólica foi acrescentada aí por Robert de Boron nesse trecho aí, nesse livro José de Arimateia, o guardião das relíquias cristãs desse período. Então José de Arimateia teria entregue para os templários, talvez,
ou talvez ele teria levado com ele para a Inglaterra, porque supostamente José de Arimateia foi quem fundou o cristianismo inglês, entre várias coisas que está presente aí nesse início que Robert de Boron construiu. Seguindo um pouco adiante na história da literatura do Rei Arthur, eu já citei aqui em outros vídeos, vou falar isso de novo agora. O Perceval, para quem leu, vai saber do que eu estou falando. Ele não segue os padrões cristãos que a época demandava, que a época exigia. Então, no momento de cruzadas, no momento de guerras, era importante que tivesse aí um herói cristão que fosse perfeito, que tivesse aí uma vida santa e assim por diante, virgem, entre outras coisas. E então foi adaptado na Vulgata francesa a Saga do Graal como nós conhecemos hoje, que envolve aí todos os cavaleiros da Távola Redonda. Então na pós-Vulgata francesa tem aí Galahad, Bors, Perceval, Gawain e Lancelot como protagonistas na Saga do Graal. Apesar de todos os cavaleiros partirem em busca do Graal, são esses 5 aí o protagonista da história. Gawain, Lancelot, Perceval, Bors e Galahad. E aí depois foi adaptado para a versão alemã, que é a Demanda do Santo Graal, até chegar na última obra que nós conhecemos aí, que é A Morte de Arthur, que eu já citei aqui como foi essa caminhada aí da literatura medieval, mas A Morte de Arthur está contando que foi definido na pós-Vulgata francesa, e a Saga do Graal que nós conhecemos hoje, que envolve todos os cavaleiros, não só Perceval, é a Saga do Graal, que está dentro da Morte de Arthur, de Thomas Malory. Ok, nós já entendemos que da Saga do Graal, lá do Romance do Graal de Chrétien de Troyes, chegou até Thomas Malory por vários motivos, acrescentando, tirando coisas. Mas e antes de Chrétien de Troyes? Será que Chrétien de Troyes é realmente o criador da Saga do Graal? Ele criou toda essa história da cabeça dele? Será que é isso? Como a gente já viu lá na história de Etaim e Midir, na história do Cavaleiro da Carreta, Chrétien de Troyes não tirou isso do nada. Ele pegou uma história, ele readaptou para a beleza, para o encanto que existe nas histórias do Rei Arthur, para os padrões da época, porque era uma história de cavalaria, já não era mais um mito antigo irlandês. Então podemos supor que talvez Chrétien de Troyes também tenha baseado a história do Santo Graal no antigo mito irlandês / galês? Será? Até porque, em algumas escrituras, indicam que Chrétien de Troyes recebeu do Duque de Flanders um esboço, algo para Chrétien de Troyes se basear para construir a história de Perceval, o galês. Vamos começar com o mais óbvio, porque muitas pessoas falam que quase todas as histórias do Chrétien de Troyes vieram do Mabinogion, e apesar do Mabinogion ter sido descoberto depois das histórias de Chrétien de Troyes, o Mabinogion são histórias que eram cantadas pelos trovadores galeses chamados de Cavaroit. Então eles ficavam cantando as histórias, e pode ser realmente que alguém só juntou para escrever essas histórias muito tempo depois do que elas já eram cantadas. Uma mesma coisa que acontece, por exemplo, com as histórias de Homero. Lá no Mabinogion nós temos a história de Peredur, que é obviamente o Perceval. Então quase tudo do Perceval, a personalidade do Perceval, quem ele é, veio de Peredur. Peredur e Perceval são a mesma pessoa, é o mesmo cavaleiro. Só que nas histórias de Peredur dentro do Mabinogion não tem a Saga do Graal, não tem nada disso. O que nós podemos buscar aí dentro do Mabinogion é lá no conto de Cilwch e Olwen, que eu já contei aqui no canal, que é supostamente o primeiro conto do Mabinogion, mais antigo. E lá, o gigante Aspadaden faz uma lista de coisas, uma lista de deveres que os cavaleiros têm que cumprir para poder libertar a filha, né, Olwen, para poder se casar com Cilwch. E uma dessas condições, uma dessas tarefas, era justamente pegar um caldeirão mágico lá adornado com pedras azuis para levar para o gigante Aspadaden. E esse caldeirão mágico era um caldeirão pertencente a uma divindade que tinha poderes. Quem tomasse esse caldeirão aí podia ser revitalizado, podia ser salvo, podia ficar sem fome, entre outras coisas. Então já temos aí um suposto caldeirão mágico celta que poderia no futuro talvez aí se tornar o Santo Graal. Só que ainda é uma coisa muito citada rapidamente para ser o grande fonte do Chrétien de Troyes. Mas existe uma história mais antiga que o Mabinogion que realmente nos indica oficialmente uma inspiração aí para a Saga do Graal. Existe a lenda do século VI / século VII do livro de Taliesin, que é um bardo semideus que passou por muitas aventuras. Em uma dessas aventuras ele encontrava com o Rei Arthur e ambos juntos juntaram aí suas caravanas em navios,
para entrar em Anduin. Anduin é o Other Realm, que seria o outro mundo, um lugar mágico da cultura celta, onde lá tudo pode acontecer. Tem sereias, seres mágicos, deuses, muitas coisas que vão fazer de tudo para aqueles que entrarem lá serem sucumbidos, ou à morte, ou maldições, ou prisões eternas. É um lugar assim terrível para qualquer ser humano entrar. Então quem quisesse entrar lá tinha que passar por aventuras fantásticas e tinha que ser um baita guerreiro. Tanto é que no poema que se chama, um poema que faz parte do livro de Taliesin, chamado Predwyn Anduin, que seria as pilhagens de Anduin, ou em outras versões, os espólios de Anduin. Lembrando que Anduin é o nome desse reino aí, que seria o inferno dos celtas. Não vou dizer que é inferno, mas é um portal para um mundo mágico, onde não é um lugar feito para ser humano ficar. Se ficar, pode morrer rapidinho. Mas é o local onde Taliesin e o rei Arthur com seus guerreiros, o rei Arthur aí vai com 3 navios de guerreiros e eles entram em Anduin. É importante dizer que esse poema, muitas partes foram perdidas, né? Então é fragmentado, a gente não sabe exatamente por que eles foram lá, mas se supõe que seja para pegar o caldeirão da mãe de Taliesin, que é a deusa Ceridwen. A mãe de Taliesin, ela tinha um caldeirão mágico que tinha aí propriedades que curavam, que também dava abundância, tudo que precisava estava lá, esse caldeirão proveria. Então Arthur e Taliesin vão junto aí com seus guerreiros em busca do caldeirão de Ceridwen, que seria um caldeirão mágico aí. E eu vou dizer para vocês que esses caldeirões celtas aí estão presentes em várias versões, tá? Não só na mitologia galesa, como eu acabei de falar aí da deusa Ceridwen, que é a mãe de Taliesin, mas a gente vai ver lá também na Irlanda, na lenda de Cuchulainn, que tem também o caldeirão de Dagda, que é um outro deus. A gente vai ver caldeirões celtas para tudo quanto é lado, e todos eles com os mesmos poderes, de trazer cura, de alimentar, de trazer abundância. Quem está morrendo bebe desse caldeirão já fica salvo. Se essa história, os espólios de Anduin, são oficialmente a inspiração de Chrétien de Troyes para criar a saga do Graal, eu não sei, ninguém sabe, ninguém tem como ter certeza absoluta. Mas o que nós sabemos é que o Duque de Flanders encomendou essa história de Chrétien de Troyes para presentear o futuro rei da França. Então imaginemos, se as histórias do rei Arthur, da Távola Redonda, são narrativas com fundamentos morais e espirituais para ensinar algumas coisas para as pessoas, como por exemplo a lenda do Cavaleiro Verde, que eu já mencionei aqui no canal, imaginemos como deve ser uma história para educar aquele que é o ápice da cavalaria, aquele que deve ser o mais sábio, o mais virtuoso de todos, o rei. Como deve ser uma história para educar um rei? Tá aqui a resposta. A Saga do Graal é uma história encomendada por um simbologista que queria unir aí os mistérios judaicos cristãos para construir uma história que eduque um rei, para mostrar para o rei o que é um cavaleiro e como um rei deveria ser. Então, essa história aqui é supostamente a mais simbólica, a mais misteriosa e a mais profunda do rei Arthur, porque fala de uma jornada individual. Diferente de outras mitologias, que tem uma guerra super gigantesca onde os cavaleiros, os guerreiros, usam o máximo de seu poder, na Saga do Graal, não. É um cavaleiro solitário que entra nas aventuras do Bosque Mágico, enfrentando inúmeros perigos e o maior de todos os inimigos, que é ele mesmo. Esse é um vídeo inicial, agora a gente vai começar a contar as histórias do Graal, falar de cada um desses livros. Deixa um like se você gostou desse vídeo de hoje e também eu recomendo a todos que leiam o Romance do Graal, de Chrétien de Troyes. E não se sintam mal pela história não ter um final, porque o final dessa história será a sua própria vida, porque ser herói é uma escolha.